alunos do nono ano, tudo bem? Iremos iniciar a nossa segunda correção, semana 2, do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. Aconselho que você vá para a página 54 para acompanhar as correções. A unidade temática Mundo do Trabalho. O tema Indústria 4.0 e o futuro do trabalho. Como já foi falado em outras atividades e também você já conhece, nós tivemos 3 etapas da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial foi a era da mecanização, por volta do século XVIII, e utilizava-se máquinas a vapor. A segunda Revolução Industrial, a era da eletricidade, por volta de 1850. Utilizava-se linhas de montagens, produção em massa. Terceira Revolução Industrial, por volta de 1950, a era da automoção, computação e eletrônica. E na atualidade está surgindo um novo termo, Indústria 4.0, ou seja, a quarta Revolução Industrial, que é a era dos sistemas cyberfísicos, internet das coisas, automoção de softwares, robôs autônomos. Portanto, ainda é um conceito, mas o termo Indústria 4.0 surgiu na Alemanha. É a mesma coisa da quarta Revolução Industrial. É o que estamos vivendo na atualidade. É uma expressão que engloba algumas tecnologias para automoção, troca de dados e utiliza conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, computação em nuvem. Muitos países, inclusive os desenvolvidos principalmente, estão investindo em massa nessa tecnologia. O Brasil ainda está estudando e procurando aperfeiçoar nessa tecnologia, mas nós já sabemos que existem muitas indústrias, muitas áreas que já utilizam essa tecnologia avançada. Atividade 1. Observe a lista de algumas profissões do futuro. Analista Big Data, arquiteto especializado em home office, atendimento virtual de pacientes, bioformacionista, cientista de dados, consultor de agricultura urbana, corretor de seguro de dados, design instrucional, detetive de dados, diretor de uso e experiência, engenheiro de energia renováveis, engenheiro de mobilidade. Nos últimos anos, uma série de novas tecnologias tem começado a fazer parte da vida do trabalho e das relações entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações já significam o início de uma nova revolução industrial. Cite algumas mudanças esperadas nos processos produtivos para a chamada quarta revolução industrial. A Revolução Industrial provocou mudanças significativas com a conectividade, tecnologias avançadas de análise de dados, computação cognitiva, produção inteligente, robotização da produção e armazenamento de dados em nuvens, e diversos outros recursos que permitem a criação de indústrias inteligentes e autônomas. Observe a tabela e a imagem abaixo para responder as atividades 2, 3 e 4. Nessa imagem, podemos perceber aí uma impressora de alimento 3D. Até então, a gente conhecia impressora de papel, né, gente? Então, essa é uma impressora de alimento 3D para produzir panquecas na China. Isso aí é uma foto de 2016. Se, por um lado, o desemprego tem aumentado, por outro, há vagas sobrando em determinadas áreas. Analise essa situação e indique uma hipótese que a explica. No mercado de trabalho da atualidade, com o avanço das tecnologias, a robotização tem ocupado o lugar do homem. Porém, existem determinadas áreas com vagas de emprego sobrando, pelo fato de exigir no currículo profissionais altamente qualificados para atuar na produção de tecnologias inteligentes. Atividade 3. Elenque pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional das indústrias do futuro. Você considera ter alguma delas? Quais? Resposta. O profissional do futuro deverá aprender a trabalhar lado a lado com robôs colaborativos para aumentar a produtividade.
estar aberto a mudanças, ter flexibilidade para se adaptar às novas funções e se habituar a uma aprendizagem multidisciplinar contínua. Você considera ter alguma delas? Eu, no meu caso, como professora, eu me considero, porque nós tínhamos aulas presenciais e com essa pandemia, eu adotei medidas para trabalhar com vocês à distância, estou fazendo as correções do PET e nunca imaginava que eu iria trabalhar assim. Você, como aluno, nós podemos dizer que também você está adaptando a novas mudanças, porque só de você estar usando a internet, procurando informações para fazer suas correções, você já está adaptado a novas mudanças. Então, como resposta, você pode colocar sim, pois pelo fato de estar estudando à distância, buscando estudar e adaptar as novas mudanças nesse período de pandemia, principalmente com o uso da internet e das tecnologias. Atividade 4. Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante? E como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Naquelas tipos de profissões lá, todas são interessantes, requer muito estudo, muito conhecimento, muita inteligência. Como resposta, vou escolher o Big Data, o especialista em Big Data, pois é muito interessante pensar nessa mão de obra capaz de analisar uma grande quantidade de dados e ainda orientar a empresa sobre como atender e o interesse do consumidor, além de objetivar vender e lucrar mais. Com relação ao Brasil, o país está caminhando para chegar a usufruir plenamente da indústria 4.0, pois há uma grande dependência da tecnologia estrangeira e ainda é necessário muitos investimentos em educação e mão de obra qualificada. Atividade 5. Você convive com algum trabalhador desse cenário da indústria 4.0? Se positivo, converse com ele e registre o dia a dia do trabalho. Caso negativo, veja as mudanças do trabalho no decorrer do tempo na sua região. Mecanização do campo, robotização da indústria, entre outros. Registre essas alterações. Eu não conheço nenhum profissional que trabalha na indústria 4.0, mas podemos fazer uma descrição aqui sobre as mudanças que ocorreu no campo, principalmente na área do pequeno agricultor. Então, como resposta, não. Porém, é possível analisar na região sul de Minas a modernização do campo, onde as máquinas têm ocupado o espaço, diminuindo a mão de obra e aumentando a produção da agricultura. Anualmente, acontece na região a FEMAGRE, em Guaxupé, Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas. Vários agricultores possuem em suas propriedades trator, máquina de secar e beneficiar o café, uso de maquininhas e máquinas de colher o café, entre outros implementos. Esses exemplos aqui são exemplos de modernização da agricultura em pequenos agricultores. Nos grandes agricultores e grandes fazendeiros já usa-se a tecnologia 4.0. Por exemplo, a pulverização química por drone. Utiliza o drone para pulverizar as plantações, irrigar as plantações, mapear e fertilizar o solo. Já existem fazendeiros utilizando o drone, ou seja, a tecnologia 4.0 para essas produções. Além também das impressoras 3D que imprime peças de maquinários, ferramentas, entre outras coisas para o campo. Então, é possível sim que já existem indústrias e a modernização do campo com o uso da tecnologia 4.0 no Brasil e principalmente nos países desenvolvidos. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Aproveitem-se para se inscrever no canal, deixar o seu like para não perder as próximas correções. Um grande abraço da professora Welma Pereira. Fique com Deus. Bom, pessoal...